Um choro ecoava pela mansão na madrugada silenciosa. O milionário Caio Brandão desceu irritado, pronto para demitir quem fosse responsável por aquele barulho. Mas quando viu o bebê nos braços da jovem faxineira, jamais imaginou que sua vida inteira estava prestes a mudar. Aquela pequena marca de nascença no pulso da criança revelaria um segredo impossível. Aquele era seu filho. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A mansão estava mergulhada em silêncio absoluto quando o primeiro choro cortou a madrugada como uma lâmina. Era um som frágil, desesperado, que ecoava pelos corredores vazios do 20º andar do edifício mais luxuoso de São Paulo. Lara acordou sobressaltada, o coração disparado. Tinha apenas 23 anos, mas carregava o peso de decisões que pareciam de uma vida inteira. Seus dedos tremiam enquanto corria até o pequeno cesto improvisado no canto do quarto de serviço, escondido atrás de caixas de produtos de limpeza. O bebê tinha apenas 3 semanas de vida. Seus olhos escuros estavam arregalados, as bochechas vermelhas de tanto chorar. Lara o pegou no colo com cuidado, embalando-o contra o peito, enquanto sussurrava palavras de conforto que mal conseguia acreditar. Como tinha chegado até ali? Como uma faxineira que ganhava R$ 2.000 por mês, acabara responsável por uma vida tão pequena e frágil? A resposta veio em flashback doloroso. 4 semanas atrás, Marina estava no hospital, pálida como cera, segurando a mão de Lara com força suficiente para deixar marcas. Promete que vai cuidar dele, Marina havia sussurrado, a voz quase inaudível. Só por alguns dias, até eu encontrar o pai. Mas Marina nunca teve esses dias. O parto complicado levou sua vida 2 horas depois. E Lara ficou ali, sozinha, em um corredor frio de hospital, com um recém-nascido nos braços e apenas um nome rabiscado em um papel amassado. Caio Brandão. Ela tentou. Deus sabe como tentou encontrá-lo. Mas Caio Brandão não era um nome incomum, e sem sobrenome completo, sem documentos, sem qualquer outra informação, foi impossível. O medo de entregar o bebê para o sistema a paralisou. Marina confiou nela. Disse que o pai era um homem bom, que só estava perdido, que merecia saber da existência do filho. Lara precisava de tempo, e tempo significava dinheiro. Então aceitou o trabalho como faxineira em uma mansão de luxo, pensando que poderia juntar recursos enquanto cuidava do bebê secretamente à noite. Nunca imaginou que a ironia seria tão cruel. O bebê continuou chorando e Lara sentiu o pânico subir pela garganta. A mansão tinha câmeras, seguranças, outros funcionários. Se alguém descobrisse... por favor, se acalma. Ela murmurou caminhando de um lado para o outro do pequeno quarto. Eu não posso perder esse emprego. Eu preciso te proteger. Mas o choro só aumentou. Foi quando ouviu os passos. Passos firmes, pesados, descendo a escada principal. Vindo diretamente na direção do quarto de serviço. Lara gelou. Olhou para o bebê, depois para a porta, depois de volta para o bebê. Não havia como escondê-lo. Não havia para onde correr. A porta se abriu com força. Caio Brandão estava ali, com 1,85 m de altura, cabelos escuros desalinhados, roupão de seda entreaberto. Seus olhos cinzentos estavam irritados, cansados, cheios de uma frieza que fazia Lara querer desaparecer. O que está acontecendo aqui? Sua voz era grave, controlada, mas tinha uma borda afiada. Por que tem um bebê na minha casa? Lara abriu a boca, mas nenhum som saiu. O bebê escolheu aquele momento exato para soltar um grito ainda mais alto, se contorcendo nos braços dela. Caio deu um passo para frente, os olhos fixos na criança. Algo passou pelo rosto dele. Surpresa, confusão. E então, algo mais profundo, algo que ele rapidamente suprimiu. Eu perguntei uma coisa, ele repetiu mais duro desta vez. Você tem 5 segundos para explicar antes que eu chame a segurança. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Lara sem permissão. Ela apertou o bebê contra o peito, como se pudesse protegê-lo da tempestade que estava por vir. Eu estou cuidando dele, ela conseguiu dizer, a voz quebrando.
só temporariamente. A mãe dele morreu. Caio ficou completamente imóvel. A palavra morreu pareceu ressoar no ar entre eles como um sino fúnebre. E o pai? Ele perguntou, a voz estranhamente rouca agora. Eu não sei onde ele está, Lara respondeu honesta. Eu estou tentando encontrar. Eu só preciso de um pouco mais de tempo. Tempo para quê? Para esconder um bebê ilegalmente na minha casa? Caio passou a mão pelo cabelo, claramente lutando para manter a compostura. Você entende a gravidade disso? Você poderia ser presa. Eu poderia ter problemas legais sérios. Eu sei! Lara praticamente gritou, surpreendendo a si mesma. Eu sei de tudo isso, mas o que você queria que eu fizesse? Entregar ele para um orfanato? Deixar ele virar estatística? O bebê, como se sentindo a tensão, começou a chorar com mais força ainda. Lara tentou acalmá-lo, mas suas próprias mãos tremiam demais. Caio observou a cena por um longo momento. A jovem faxineira, magra demais, com olheiras profundas, claramente exausta. O bebê, tão pequeno, tão vulnerável. Algo dentro dele se retorceu de uma forma que não conseguia nomear. Quanto tempo? Ele perguntou finalmente mais suave. O quê? Quanto tempo a mãe está morta? 3 semanas. Caio fechou os olhos. 3 semanas. O mesmo tempo desde que começou a ter aqueles sonhos estranhos. Desde que uma inquietação inexplicável tomou conta dele. E você está cuidando dele sozinha esse tempo todo? Lara apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar sem soluçar. Algo mudou no rosto de Caio. A raiva deu lugar a algo mais complicado. Ele olhou para o bebê novamente. Realmente olhou desta vez. E então viu. Na mão esquerda do bebê, bem no pulso, havia uma pequena marca de nascença. Um formato irregular, quase como uma lua crescente. O mundo de Caio parou de girar. Ele tinha exatamente a mesma marca, no mesmo lugar. Sua mãe costumava dizer que era uma bênção da lua, que tornava cada Brandão único. Mas isso era impossível. Não podia ser. Como era o nome da mãe? Ele perguntou, a voz saindo estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Lara o olhou confusa. Marina. Marina Santos. Marina. O chão se abriu sob os pés de Caio. Marina. A mulher de olhos gentis que ele conheceu há 1 ano atrás, durante o pior momento de sua vida, logo após perder o irmão em um acidente. Quando estava tão perdido que fugiu para o interior, tentando encontrar algum significado, alguma paz. Ficaram juntos por alguns meses. Momentos intensos, reais, desesperados. Então ele teve que voltar, assumir os negócios da família, lidar com advogados e heranças e responsabilidades que o sufocaram. Trocou de número, de endereço, se fechou para o mundo e nunca mais procurou por ela. Impossível, ele murmurou mais para si mesmo do que para Lara. Mas enquanto olhava para o bebê, para aquela marca inconfundível, para o formato do nariz, para a cor dos olhos, não era impossível. Era real. Aquele bebê era seu filho. Caio não conseguia se mover. Seus olhos permaneciam fixos na pequena marca de nascença no pulso do bebê, aquela lua crescente imperfeita que parecia queimar sua retina. O mesmo símbolo que carregava desde o nascimento. O mesmo que seu avô tinha. O mesmo que definia a linhagem Brandão. O quarto de serviço parecia estar girando ao redor dele. Lara percebeu a mudança. Viu a cor sumir do rosto de Caio. Viu suas mãos começarem a tremer levemente. Viu algo se quebrar por trás daqueles olhos cinzentos normalmente tão controlados. Senhor Brandão? Ela chamou hesitante, ainda embalando o bebê que finalmente começava a se acalmar. O senhor está bem? Ele não respondeu. Sua mente estava a quilômetros dali, voltando 2 anos no tempo. Marina com aquele vestido simples de algodão, sorrindo enquanto colhia laranjas no pequeno sítio onde ele se refugiou. O jeito dela rir, genuíno e leve, tão diferente das risadas calculadas que ouvia em seu mundo. As noites conversando sob as estrelas, quando ele finalmente conseguia respirar, sem sentir o peso da perda do irmão esmagando seu peito. Você vai voltar para São Paulo, ela tinha dito na última noite juntos.
sem amargura, apenas constatação. Sua vida está lá. Eu sempre soube. Eu volto para te buscar, ele prometeu, acreditando nas próprias palavras, mas não voltou. A morte do irmão mais novo, Rodrigo, em um acidente de carro, deixou a empresa familiar em caos. Os credores apareceram como abutres, processos pipocaram de todos os lados. Ele teve que ser forte, implacável, transformar-se em alguém que mal reconhecia no espelho. Trocou de número quando os jornalistas começaram a assediar. Mudou-se para a mansão isolada quando percebeu que não conseguia mais suportar olhares de pena. Fechou-se completamente. E Marina? Marina ficou para trás, junto com tudo que ele não conseguiu ser. Agora ela estava morta. E tinha deixado para trás o filho dele. Um filho que ele nem sabia que existia. A culpa foi como um soco no estômago. Senhor Brandão, por favor, fale alguma coisa. A voz de Lara trouxe Caio de volta ao presente. O senhor está me assustando. Ele piscou várias vezes, focando nela. A moça estava pálida, claramente aterrorizada com sua reação. Tinha o bebê apertado contra o peito em um gesto protetor tão feroz que Caio sentiu algo se apertar em seu coração. Posso segurar ele? As palavras saíram antes que pudesse pensar. Lara o olhou completamente perdida. O quê? O bebê. Posso segurá-lo? Ela hesitou, desconfiada dessa mudança súbita, mas algo na voz de Caio, uma quebra sutil que ela não conseguia definir, fez com que desse um passo hesitante em sua direção. Com cuidado, ela murmurou, estendendo a criança. Apoie a cabeça. As mãos de Caio tremiam quando receberam o pequeno corpo. Ele tinha segurando bebês talvez 2 vezes na vida, sempre por obrigação social, sempre ansioso para devolvê-los. Mas isso era diferente. O bebê era tão leve, tão quente. Seus olhinhos escuros o observavam com uma curiosidade que parecia impossível para alguém tão pequeno. E então, para absoluto choque de todos, a criança parou de se contorcer. Simplesmente relaxou nos braços de Caio, como se reconhecesse algo, como se soubesse. Lara cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados. Ele nunca fica quieto assim. Nem comigo. Caio não conseguia desviar o olhar do rosto do bebê. Procurou por semelhanças, e elas estavam por toda parte. O formato da testa, a curva sutil do nariz, e aqueles olhos. Olhos que tinha visto no espelho a vida inteira. Qual é o nome dele? Ele perguntou, a voz rouca. Ainda não tem. Marina não teve tempo de registrar. Eu estava esperando encontrar o pai antes de... O pai! Caio repetiu, quase rindo da ironia amarga. Você disse que estava procurando por ele. Sim, tudo que sei é o nome, Caio Brandão. Marina disse isso antes de partir. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado de revelações não ditas. Lara viu quando a compreensão finalmente a atingiu. Viu seus próprios olhos se arregalarem. Viu o mundo fazer sentido de uma forma terrível e clara. Não, ela sussurrou, recuando um passo. Não, não, não. Eu conheci Marina há 2 anos, Caio disse lentamente, cada palavra parecendo ser arrancada de um lugar profundo e doloroso. No interior. Passei 3 meses lá. Depois eu desapareci. Você é o pai, Lara disse, não como pergunta, mas como acusação. Você é o pai, e a abandonou. A raiva na voz dela era palpável, justa. Caio a recebeu como se merecia, sem defesa. Eu não sabia. Foi tudo que conseguiu dizer. Eu juro que não sabia. Ela tentou te encontrar. Lara explodiu, as lágrimas voltando com força total. Tentou por meses, mas você tinha simplesmente sumido, como se ela nunca tivesse significado nada. Ela significou tudo, Caio respondeu, e havia tanta verdade naquelas palavras que Lara parou perdida. Marina me salvou quando eu estava me afogando, mas depois... Meu irmão morreu. A empresa estava falindo. Eu tive que escolher. E escolheu errado. Sim, ele admitiu, olhando para o bebê nos braços. Escolhi errado. O bebê começou a bocejar, os olhinhos se fechando lentamente.
Caio sentiu o peso daquela pequena vida, a confiança implícita, e algo dentro dele se partiu e se reorganizou ao mesmo tempo. Você vai me denunciar? Lara perguntou, a voz pequena agora, toda a raiva drenada pela exaustão. Vai me demitir? Caio a olhou realmente pela primeira vez. Viu a magreza não natural, as roupas baratas, mas limpas, as mãos calejadas de tanto trabalho. Viu a devoção nos olhos dela quando olhava para o bebê. Viu alguém que sacrificou tudo para proteger uma criança que nem sequer era sua. Você cuidou dele, ele disse suavemente. Sozinha, por 3 semanas, sem ajuda, sem recursos, arriscando tudo. Eu prometi para Marina, Lara respondeu, como se isso explicasse tudo. E, de certa forma, explicava. Você vai continuar cuidando dele, Caio afirmou, não como pergunta, mas como ordem. Mas não escondida, não com medo. Lara piscou confusa. O quê? Você vai se mudar para um dos quartos no 2º andar. Vai ter tudo o que precisar, salário triplicado, e eu... Ele olhou para o bebê adormecido. Eu vou conhecer meu filho. As lágrimas que escorreram pelo rosto de Lara agora eram diferentes. Alívio, gratidão e algo parecido com esperança. Por quê? Ela sussurrou. Por que está fazendo isso? Caio não tinha resposta simples. Tinha culpa, tinha dor, tinha um vazio imenso onde deveria haver 2 anos de memórias com seu filho. Tinha Marina, morta e enterrada sem que ele sequer soubesse. Mas mais que tudo, tinha aquele bebê dormindo pacificamente em seus braços. Seu filho, sua segunda chance de fazer algo certo. Porque é meu filho, ele disse finalmente. E porque você o protegeu quando eu não estava lá. Isso significa algo. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, Lara sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo. Caio devolveu cuidadosamente o bebê para ela, seus dedos roçando os dela por um momento. Foi um toque breve, acidental, mas ambos sentiram algo passar entre eles. Não atração, ainda não, mas reconhecimento. 2 almas quebradas, unidas por uma pequena vida que dependia deles. Amanhã começamos os trâmites legais, Caio disse, voltando ao tom profissional, como se fosse uma armadura. Exame de DNA, registro, documentação completa. E se houver problemas? Com a lei? Não haverá, ele garantiu com uma certeza que só dinheiro e poder podem trazer. Eu cuido disso. Lara assentiu, exausta demais para questionar. Enquanto Caio subia de volta para seu quarto, a mente já trabalhando em todas as providências necessárias, ele não conseguia parar de pensar em Marina. Em como ela deve ter se sentido, sozinha, grávida, procurando por ele, e em como tinha morrido sem saber que ele teria voltado, que teria cuidado dela, que teria amado aquele bebê. A culpa seria sua companheira por muito tempo ainda, mas enquanto isso, tinha um filho, e uma jovem corajosa que merecia mais do que ele poderia expressar em palavras. Amanhã traria advogados, médicos, papelada. Mas por ora, na quietude da madrugada, Caio permitiu-se apenas sentir dor, perda, e o primeiro lampejo frágil de algo que poderia, eventualmente, ser perdão. 2 semanas se passaram desde aquela madrugada que mudou tudo. O quarto que Lara agora ocupava no 2º andar da mansão era maior que o apartamento inteiro onde morava antes. Tinha banheiro privativo, closet espaçoso e uma vista privilegiada para o jardim interno. Mas o que realmente importava era o berço de mogno posicionado ao lado de sua cama, onde o bebê finalmente dormia em paz. O exame de DNA confirmou o que aquela marca de nascença já havia revelado: paternidade com 99,9% de certeza. Caio moveu montanhas para regularizar a situação. Em questão de dias, tinha advogados tratando da documentação, médicos fazendo check-ups completos e até uma nutricionista infantil desenvolvendo um plano alimentar ideal. Lara assistia a tudo meio atordoada. Era como se tivesse pulado de um mundo para outro completamente diferente. Mas o que ela não esperava era o quanto Caio se envolveria pessoalmente.
Eram 7 da manhã, quando ele bateu suavemente na porta do quarto dela. Lara atendeu ainda de pijama, o cabelo preso em um coque bagunçado, olheiras testemunhando outra noite mal dormida. "Bom dia", Caio disse, e ela notou que ele também parecia cansado. "Posso entrar?" "Claro." Ela se afastou, consciente demais de como estava desarrumada. Caio entrou carregando uma bandeja com café, pães, frutas e suco natural. "Pensei que você pudesse estar com fome." Lara piscou surpresa. "O senhor não precisava..." "Sei, Caio." Ele a corrigiu gentilmente, depositando a bandeja na mesinha de centro. "Só Caio. E sim, eu precisava. Você cuida do meu filho. A última coisa que quero é que passe fome fazendo isso." O bebê escolheu aquele momento para começar a se mexer no berço, fazendo aqueles barulhinhos que antecediam o choro matinal. "Posso pegá-lo?" Caio perguntou, já se aproximando. Lara acenou positivamente, observando enquanto ele levantava o bebê com cuidado crescente. Em 2 semanas, Caio tinha aprendido muito. Como apoiar a cabeça corretamente, como identificar os diferentes tipos de choro, como acalmar com um balanço específico. Era estranho ver um homem tão poderoso, que comandava empresas e fechava negócios de milhões de reais, completamente derretido por uma criança de 1 mês. "Bom dia, pequeno", Caio murmurou, sua voz assumindo aquele tom suave que só usava com o bebê. "Dormiu bem?" O bebê o olhou com aqueles olhos imensos e escuros, e Lara poderia jurar que viu um sorriso. Era cedo demais para sorrisos reais, os médicos disseram, mas ela tinha certeza que viu. "Você já escolheu um nome?" Lara perguntou, mordendo um pedaço de pão. Caio ficou sério. "Na verdade, queria falar com você sobre isso." "Comigo? Você cuidou dele desde o primeiro dia, salvou a vida dele, merece participar dessa decisão." Algo quente se acendeu no peito de Lara. Ninguém nunca tinha lhe dado poder de decisão sobre nada importante. Ela sempre foi a invisível, a que limpava, obedecia e desaparecia. "Eu não sei o que dizer." "Diga o que sente", Caio a encorajou, embalando o bebê distraidamente. "Que nome combina com ele?" Lara observou a criança. Pensou em Marina, que morreu sonhando que o filho conheceria o pai. Pensou em todas as noites acordada, protegendo aquela vida pequena e preciosa. "Davi", ela disse suavemente. "Significa amado. Ele é muito amado, mesmo que tenha perdido a mãe. Mesmo que o começo tenha sido difícil." Caio ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no filho. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. "Davi Brandão." Ele testou o nome. "Perfeito." Foi nesse momento, com a luz da manhã entrando pela janela, que Lara realmente olhou para Caio. Viu além do milionário, do patrão, do homem que a intimidava. Viu um pai aprendendo a amar. Viu alguém carregando culpa e tentando compensar. Viu um homem tentando ser melhor. E sentiu algo perigoso começar a crescer em seu peito. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha e íntima. Caio começou a trabalhar de casa mais frequentemente. Instalou um berço em seu escritório para que Davi pudesse ficar perto, enquanto ele participava de videoconferências e assinava contratos. Lara se viu passando mais tempo com ele do que esperava. Caio tinha perguntas constantes sobre o bebê, pedindo orientações, consultando sobre cada decisão. "Isso é normal?" ele perguntava, apontando para uma manchinha na pele de Davi. "A temperatura do leite está certa? Você acha que ele está com frio?" No começo, Lara respondia formalmente, mantendo distância. Mas era impossível manter barreiras quando se está cuidando de um bebê juntos às 3 da madrugada. Foi em uma dessas madrugadas que tudo quase mudou. Davi estava passando por um pico de crescimento, chorando inconsolavelmente a cada 2 horas. Lara estava exausta, cambaleando de sono, quando Caio apareceu no quarto dela. "Deixa eu assumir", ele disse gentilmente. "Você precisa dormir." "Eu consigo." "Lara!" Ele a interrompeu, colocando as mãos em seus ombros. "Você está morta de cansaço. Deixa eu cuidar do meu filho." A proximidade repentina fez o coração de Lara acelerar. Caio estava perto demais, cheirando a colônia cara e café,
Seus olhos cinzentos a observavam com uma preocupação que parecia genuína. Tá bem, ela cedeu, entregando Davi para ele. Mas em vez de voltar para a cama, se viu seguindo Caio até a varanda privativa do quarto. Ele andava de um lado para o outro com Davi, cantarolando baixinho uma música que ela não reconhecia. Minha mãe costumava cantar isso, ele explicou, notando o olhar curioso dela. Quando eu era criança e tinha pesadelos. Você era próximo dela? Muito. Ela morreu quando eu tinha 19 anos. Câncer. Caio olhou para Davi com uma expressão impossível de decifrar. Ela teria amado ser avó. Lara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Por Marina, que nunca veria o filho crescer. Por Caio, que perdeu tanto. Por Davi, que nasceu rodeado de ausências. Sinto muito, ela sussurrou. Eu também. Por tudo. Por Marina. Por não estar lá quando ela precisou. Você não sabia. Deveria ter procurado, Caio disse com uma amargura que cortava. Deveria ter verificado. Deveria ter sido homem suficiente para não simplesmente desaparecer. Lara tocou seu braço sem pensar, um gesto de conforto instintivo. Caio olhou para a mão dela, depois para seu rosto, e algo passou entre eles. Algo elétrico, perigoso. Ele deu um passo em sua direção. Ela não recuou. Por um momento suspenso no tempo, pareceu que ele ia beijá-la. Lara podia ver o conflito nos olhos dele, a atração brigando com a razão. Então Davi soltou um pequeno suspiro, e o feitiço se quebrou. Caio recuou, passando a mão livre pelo cabelo. Você deveria dormir, ele disse, a voz estranha. Eu cuido dele até amanhecer. Lara apenas assentiu, fugindo de volta para o quarto com o coração aos saltos. Dormiu, mas sonhou com olhos cinzentos e quase beijos. Na manhã seguinte, tudo estava diferente e exatamente igual. Caio estava mais distante, profissional demais. Lara se forçou a fazer o mesmo, mas havia uma tensão nova no ar, uma consciência mútua que não existia antes. Foi então que Helena apareceu. A secretária executiva de Caio chegou à mansão sem aviso prévio, saltos altos ecoando pelo hall de entrada como tiros. Tinha 40 e poucos anos, impecavelmente vestida, com olhos afiados que não perdiam detalhes. Caio, ela disse, ignorando completamente Lara. Precisamos conversar sobre essa situação. Lara sentiu o estômago afundar. Pela primeira vez em 2 semanas, se lembrou de que aquilo tudo era temporário, que ela era uma faxineira, que não pertencia àquele mundo, e que alguém, eventualmente, questionaria por que ela ainda estava ali. Helena Santos era conhecida por 3 coisas: eficiência implacável, lealdade absoluta à empresa Brandão e uma capacidade assustadora de identificar problemas antes que explodissem. Ela trabalhava com Caio há 12 anos e o conhecia melhor que a maioria. Por isso mesmo, o que estava vendo a deixava profundamente preocupada. Você entende as implicações legais disso tudo? Ela disse, caminhando pelo escritório, enquanto Caio assinava documentos com Davi, dormindo em um carrinho ao lado. Uma mulher que você mal conhece, cuidando de seu filho, morando na sua casa. Lara salvou a vida do meu filho, Caio a interrompeu, sem levantar os olhos dos papéis. Eu confio nela. Você a conhece há 2 semanas. E ela cuidou de Davi desde o primeiro dia de vida dele. Isso conta mais que qualquer verificação de antecedentes. Helena suspirou, puxando uma cadeira. Caio, como sua secretária executiva e amiga, preciso ser direta. As pessoas estão falando. Isso fez Caio parar. Que pessoas? O conselho, investidores, a imprensa começou a fazer perguntas. O solteirão mais cobiçado de São Paulo tem um filho secreto? É a manchete que estão preparando. Que preparem, é verdade. E a moça, Lara? Como você explica ela? Caio finalmente olhou para Helena e havia algo perigoso em seus olhos. Eu não preciso explicar nada. Ela é a babá de Davi. Babá que mora na suíte ao lado da sua? Babá que você paga R$ 5.000 por mês? Babá que não tem formação em pedagogia, nem referências, nem sequer experiência comprovada? Cada palavra era uma estocada calculada. Helena sabia como funcionar. E Caio sabia que ela tinha razão.
O que você está sugerindo? Ele perguntou a voz perigosamente baixa. Que contrate profissionais adequados, uma enfermeira especializada em recém-nascidos, uma babá com credenciais e que agradeça à moça pelos serviços prestados com uma boa indenização. Você quer que eu mande Lara embora? Quero que você proteja sua reputação e a segurança de Davi. Foi nesse momento que Lara apareceu na porta do escritório, carregando a mamadeira que Davi precisaria quando acordasse. Ela ouviu as últimas palavras e congelou. Helena se virou, avaliando-a da cabeça aos pés com um olhar que Lara conhecia bem. O olhar que via nos espelhos da sociedade desde sempre. Você não pertence aqui. Desculpe interromper, Lara disse baixinho, colocando a mamadeira na mesa. Vou deixar vocês conversarem. Ela saiu rapidamente, mas não rápido o bastante para esconder as lágrimas que começavam a se formar. Caio a viu sair e algo em seu peito se apertou dolorosamente. Helena, ele disse, e o tom era final. Sei que você está tentando me proteger, mas Lara não vai a lugar nenhum. Fim da discussão. Helena estudou o rosto dele por um longo momento. Viu coisas que a preocuparam ainda mais. Você está se apegando, ela disse suavemente. A ela, não apenas ao bebê. Caio não respondeu porque não tinha como negar. Caio, ela tem 23 anos. É sua funcionária. A diferença social entre vocês é um abismo. Se algo acontecer, nada vai acontecer, ele cortou, mas a convicção na voz vacilou. Ela cuida de Davi, é só isso. Mas ambos sabiam que era mentira. Lara estava no jardim, sentada em um banco escondido entre as hortênsias, quando Caio a encontrou uma hora depois. Ela tinha chorado, podia ver pelas marcas no rosto, mas agora estava apenas olhando para o nada. Ela está certa, Lara disse antes que ele pudesse falar. Eu não tenho qualificação nenhuma. Não sei nada sobre cuidar de bebês além do que aprendi fazendo. Davi merece alguém melhor. Não existe ninguém melhor. Caio sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Você ama ele. Isso vale mais que qualquer diploma. Amor não basta no mundo real. Deveria. Lara riu sem humor. Você soa como alguém que nunca precisou escolher entre amor e sobrevivência. A acusação doeu porque tinha verdade. Caio cresceu privilegiado, protegido, com redes de segurança que Lara jamais teria. Você tem razão, ele admitiu. Eu não entendo sua realidade, mas estou tentando entender você. Ela finalmente o olhou. Por quê? Por que se importa com o que eu penso ou sinto? A pergunta pairou no ar entre eles, pesada de implicações. Caio poderia ter mentido. Deveria ter mentido. Mas algo sobre Lara exigia honestidade. Porque quando olho para você com Davi, vejo algo que nunca vi antes, ele disse lentamente, escolhendo as palavras com cuidado. Vejo dedicação pura, amor incondicional, força que não deveria existir em alguém tão jovem. Eu não sou forte, estou apavorada o tempo todo. Mas ainda assim fica. Ainda assim cuida dele. Ainda assim luta. Caio se virou completamente para ela. Lara, você tem 23 anos e assumiu a responsabilidade de uma vida que nem era sua. Isso é a definição de força. As lágrimas voltaram, mas dessa vez Lara não tentou escondê-las. Eu não quero ir embora. Eu amo o Davi. E sei que não tenho direito. Sei que ele não é meu, mas... Você tem todo o direito. Caio a interrompeu, pegando a mão dela sem pensar. Você é a razão dele estar vivo e saudável. Você é importante para ele, para nós. A palavra nós ecoou estranha e certa ao mesmo tempo. Lara olhou para as mãos deles, entrelaçadas, e sentiu o mundo estremecer. Era errado. Ele era seu patrão. Era rico demais, importante demais. Estava fora do alcance dela em todos os sentidos. Mas naquele momento, no jardim silencioso, com o sol da tarde filtrando entre as árvores, nada disso parecia importar. Caio, ela começou, sem saber como terminar. Ele se aproximou, lentamente, dando tempo para que ela recuasse. Mas Lara não recuou. Não podia. Quando os lábios deles finalmente se encontraram, foi suave, quase tentativo.
Um beijo que perguntava ao invés de afirmar, que oferecia ao invés de tomar. Lara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não sabia se eram de alegria ou medo. Quando se separaram, Caio encostou a testa na dela, os olhos fechados. Desculpa, ele murmurou. Eu não deveria... Não, Lara o interrompeu, a voz firme pela primeira vez. Não se desculpe. Eles ficaram assim por um momento eterno, o mundo reduzido apenas aos dois. Então, o telefone de Caio tocou, brutal e intrusivo. Era Helena. Caio, precisamos de você aqui. Agora. É urgente. A realidade os puxou de volta com força. Quando chegaram à mansão, encontraram duas mulheres de terno aguardando na sala. Assistentes sociais. Senhor Brandão, a mais velha disse com simpatia profissional. Recebemos uma denúncia anônima de que há uma criança em situação irregular nesta residência. O sangue de Lara congelou. Olhou para Helena, que evitou seu olhar. Não tinha sido ela... Tinha sido? Vão precisar vir conosco para esclarecimentos. A assistente continuou. Tanto o senhor quanto a moça. Caio deu um passo à frente, colocando-se entre as mulheres e Lara de forma protetora. Meu filho está completamente regularizado. Tenho toda a documentação. Sabemos, mas a denúncia questiona as condições em que ele vem sendo cuidado. Precisamos verificar. Foi então que Davi começou a chorar lá em cima. Um choro alto, desesperado, como se sentisse a tensão. Lara se moveu por instinto, mas uma das assistentes a segurou pelo braço. A senhora precisa ficar aqui. E Lara percebeu com clareza aterradora que podia perder tudo. Davi. Caio. O único lugar onde tinha se sentido segura em meses. Caio viu o pânico nos olhos dela e algo dentro dele se partiu. Tirem as mãos dela, ele disse, com uma frieza que fez a assistente recuar. Agora. Subiu as escadas, pegou Davi que chorava e desceu com o bebê nos braços. Querem ver como meu filho é cuidado? Olhem, ele disse mostrando Davi. Está saudável, feliz, amado. E sabem por quem? Por essa mulher aqui, apontou para Lara, que o salvou quando eu nem sabia que ele existia, que sacrificou tudo para protegê-lo, que merece meu respeito, minha gratidão e qualquer coisa mais que ela quiser de mim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As assistentes se entreolharam, claramente não esperando essa reação. Senhor Brandão, ninguém está questionando seu amor pelo bebê. Então o que estão questionando? Porque, da minha perspectiva, estão questionando a única pessoa que merece estar aqui. Lara observava tudo como se estivesse em um sonho. Caio Brandão, um dos homens mais poderosos de São Paulo, defendendo-a publicamente, escolhendo-a. As assistentes acabaram fazendo uma vistoria rápida, encontrando tudo em ordem perfeita. Saíram com desculpas e a promessa de arquivar o caso. Quando a porta se fechou, Caio se virou para Helena. Foi você? Ele perguntou, a voz perigosamente calma. Eu estava protegendo você. Você está demitida. Helena empalideceu. Caio, por favor. Você cruzou uma linha, vá embora. Helena olhou para Lara, depois para Caio e finalmente entendeu. Não era sobre o bebê. Nunca foi apenas sobre o bebê. Saiu em silêncio, levando consigo 12 anos de história. Quando ficaram sozinhos, Caio entregou Davi para Lara, que o apertou contra o peito, tremendo. Obrigada, ela sussurrou. Caio apenas a puxou para um abraço, envolvendo tanto ela quanto Davi. E pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. 3 meses depois, a mansão tinha um som que nunca existira antes. Risadas. Davi tinha 4 meses e meio agora, e estava na fase de descobrir sua própria voz. Gritinhos, gorjeios, tentativas adoráveis de imitar sons. E cada nova conquista era celebrada como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porque para Caio e Lara, era. A rotina tinha se estabelecido de forma tão natural que era difícil lembrar como era antes. Caio acordava cedo, mas sua primeira parada não era mais o escritório. Era o quarto de Lara, onde Davi dormia no berço ao lado da cama dela. Naquela manhã específica, ele entrou e encontrou uma cena que fez seu coração apertar. Lara cantando baixinho enquanto trocava a fralda de Davi,
que a olhava completamente fascinado. Marina tinha uma voz linda também, Caio disse suavemente, apoiando-se no batente da porta. Lara se virou, sorrindo. Nos últimos meses tinham aprendido a falar sobre Marina sem dor, com saudade, sim, mas também com gratidão pelo presente que ela deixou. Você acha que ele vai se lembrar dela de alguma forma? Lara perguntou, terminando de vestir Davi com um macacão azul claro. Não da forma que gostaríamos. Caio se aproximou beijando o topo da cabeça de Davi. Mas vamos contar histórias sobre ela, mostrar fotos, garantir que ele saiba quem era sua mãe. Mãe biológica, Lara corrigiu suavemente, e havia uma pergunta não feita naquelas palavras. Caio a olhou nos olhos. Lara, você é mãe dele em todos os sentidos que importam. Marina deu a vida a ele, mas você deu a vida dele. As lágrimas vieram, como sempre vinham quando Caio dizia essas coisas, mas agora eram lágrimas boas. Os últimos 3 meses tinham sido uma dança cuidadosa. Depois daquele beijo no jardim, depois da defesa pública, eles tinham recuado um pouco. Não por falta de vontade, mas por respeito ao que estavam construindo. Não quero estragar isso, Caio tinha dito uma noite, enquanto dividiam o sofá depois de colocar Davi para dormir. Você, eu, Davi, isso é importante demais para arriscar por impulso. E Lara tinha concordado, embora seu coração gritasse o contrário. Mas era impossível negar a química, a forma como os dedos dele se tocavam ao passar Davi de um para o outro, como Caio instintivamente colocava a mão nas costas dela ao caminharem juntos, como Lara se pegava arrumando a gravata dele antes de reuniões importantes. Pequenos gestos, grandes sentimentos. Foi Davi quem forçou a questão, de certa forma. Era uma noite particularmente difícil. Davi estava com cólica, chorando inconsolavelmente há horas. Lara tinha tentado tudo: massagem, compressa morna, mudança de posição. Nada funcionava. Ela estava exausta, frustrada, começando a chorar junto com o bebê. Eu não sei mais o que fazer. Ela soluçou quando Caio entrou no quarto. Tentei tudo, por que ele não para? Caio a viu ali, completamente quebrada pelo cansaço e pela impotência, e algo dentro dele se rendeu completamente. Vem cá, ele disse, puxando-a para seu colo sem cerimônia. Pegou Davi e os posicionou juntos. Lara encostada em seu peito, Davi no colo dela, e começou a cantar. A mesma música que sua mãe cantava, baixinho, ritmado, enquanto balançava os dois. Lara sentiu as lágrimas pararem. Sentiu o corpo de Davi relaxar contra ela. Sentiu o coração de Caio batendo forte contra suas costas. Sempre funcionou comigo, quando eu era criança, Caio murmurou em seu ouvido. Minha mãe dizia que era música de cura. Davi finalmente adormeceu exausto, mas nenhum deles se moveu. Caio, Lara sussurrou no silêncio, eu não consigo mais fingir. Fingir o quê? Que você é só o pai do Davi, que isso é só trabalho. Ela virou o rosto para olhá-lo. Eu estou me apaixonando por você. E sei que é errado, sei que não deveria, mas... Caio a calou com um beijo. Suave, demorado, cheio de promessas. Não tem nada de errado, ele disse quando se separaram. O errado seria negar isso. O errado seria deixar você ir. Mas as pessoas vão falar. Vão dizer que sou interesseira, que aproveitei da situação. Que falem, Caio disse com uma convicção absoluta. Eu sei quem você é. Sei o que você sacrificou. E sei que o que sinto por você não tem nada a ver com gratidão ou conveniência. Então o que é? Ele sorriu, aquele sorriso raro que transformava seu rosto inteiro. Amor, Lara. É amor puro e simples. Ela chorou nos braços dele, segurando Davi entre os dois, sentindo pela primeira vez na vida que tinha um lar de verdade. 2 meses depois, em uma tarde ensolarada de verão, Caio fez uma festa discreta no jardim da mansão. Apenas amigos próximos, os novos funcionários que tinham se tornado família, e o juiz que os ajudou com a documentação de Davi. Lara desceu as escadas, sem entender direito o que estava acontecendo. Caio tinha dito para se arrumar bem, mas não explicou por quê. Quando chegou ao jardim, encontrou um arco de flores brancas, Davi nos braços de uma das enfermeiras,
E Caio esperando por ela com um sorriso nervoso. O que é tudo isso? Ela perguntou confusa. Caio pegou sua mão levando-a até o centro do jardim. Você se lembra do que te disse no primeiro dia? Que você ia continuar cuidando de Davi, mas não escondida, não com medo. Lembro. Quero tornar isso oficial, ele disse, tirando um envelope do bolso. Adoção conjunta, você e eu legalmente pais de Davi. Lara cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados. Caio. Mas tem mais. Ele continuou, e agora estava visivelmente nervoso. Tirou uma pequena caixa de veludo do outro bolso. Eu sei que é rápido. Sei que as pessoas vão questionar. Mas quando você sabe, você sabe. Abriu a caixa, revelando um anel delicado de ouro branco com um diamante discreto. Lara, você entrou na minha vida carregando meu filho nos braços. Me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido. A capacidade de sentir, de amar, de acreditar em segundas chances. Você me ensinou que força não é não chorar. É chorar e continuar de pé. Que amor não é facilidade, é escolha diária. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Lara agora. Sei que venho com bagagem. Uma empresa complicada, um passado doloroso, responsabilidades que às vezes vão tirar meu tempo. Mas prometo que você e Davi sempre serão minha prioridade. Sempre. Ele se ajoelhou e Lara sentiu as pernas bambearem. Casa comigo, Lara. Não porque eu sou rico, não porque é conveniente, não porque faz sentido. Casa comigo porque eu te amo, porque Davi precisa de nós dois, porque quando olho para o futuro, só consigo imaginar você ao meu lado. Lara não conseguia falar, então apenas acenou com a cabeça freneticamente, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Caio colocou o anel em seu dedo, levantou-se e a beijou sob os aplausos dos presentes. Quando se separaram, Davi soltou um gritinho de alegria, como se aprovasse a decisão. Naquela noite, depois que todos foram embora, os três ficaram na varanda, Caio e Lara no balanço, Davi dormindo entre eles. Você sabia, Lara disse suavemente. Naquela primeira noite, quando me encontrou com Davi, eu achei que minha vida tinha acabado. E agora? Agora sei que tinha apenas começado. Caio a puxou para mais perto, beijando seu cabelo. Você não entrou na minha casa por acaso, Lara. Você foi enviada. Por Marina, pelo destino. Por algo maior que nós. Para salvar Davi. Para me salvar. Lara olhou para o rosto dele, iluminado pela luz suave da lua. E você salvou a mim. Então acho que estamos quites. Ela riu, encostando a cabeça em seu ombro. Para sempre? Para sempre. E enquanto a noite caía sobre a mansão, os três, um homem que aprendeu a amar novamente, uma mulher que descobriu seu próprio valor e um bebê que os uniu, permaneceram ali juntos. Uma família nascida da dor, forjada no sacrifício e selada pelo amor mais verdadeiro que existe. Aquele que escolhe ficar, mesmo quando seria mais fácil ir embora. O choro que uma vez ecoou pelos corredores vazios tinha se transformado em risadas. A solidão tinha dado lugar à conexão, e o que começou como um erro do destino se revelou o maior acerto de suas vidas, porque no final não importava como chegaram ali, importava que ficaram, juntos, para sempre.